Touro, taurinos, meus queridos tauros, tudo bem com vocês? Eu sou a Mônica e essa é a sua leitura de tarô intuitiva, curativa, terapêutica para julho de 2021. Se você chegou aqui, não é julho de 2021, te aconselho a ficar mesmo assim, o vídeo não é tão longo. A espiritualidade tem os seus próprios recursos de fazer a mensagem chegar até as pessoas que ela precisa tocar. Então, talvez essa energia aqui seja para você. Lembrando sempre que as energias são fluidas, então não existe muito essa história de tempo, não. O que funciona mesmo é se por sincronicidade você chegou até esse vídeo. E se você chegou, esse vídeo é para você. Taurinos, quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter se beneficia muito dessa leitura, ok? Bom, como eu falei, eu sou a Mônica, eu sou taróloga, sou psicóloga junguiana, terapeuta energética. Essa é uma leitura que tende a ver como estão as energias gerais, né, desse momento para o taurino, como está o taurino no amor e o conselho do tarô para o taurino nesse momento, tá? Eu trabalho com mensagens bastante terapêuticas porque eu acredito que o tarô, muito mais do que uma ferramenta de previsão, né, adivinhação, é uma ferramenta de um profundo autoconhecimento. Que sentido? Na medida que eu conheço o que está vindo para o meu campo, eu posso tomar medidas, eu posso seguir caminhos diferentes do que quando eu não conheço, né? O conhecimento, ele dá muito poder. E também, na medida que eu começo a ter conhecimento, começo a entender o que eu preciso escolher, quais mudanças eu preciso promover na minha vida. E não consigo promover essas mudanças, eu também tenho a chance de entender se tem alguma crença limitante, se tem algum tipo de bloqueio, se tem ainda alguma resistência que eu preciso trabalhar. Para quê? Para que aquele movimento seja um movimento possível, seja um movimento aceitável, né? Palpável dentro da minha existência. Então, esse é o sentido de uma leitura ser terapêutica, né? É para provocar mesmo as mudanças necessárias para o nosso momento. Eu já embaralhei para o taurino, eu considero também muito as cartas que aparecem no fundo do deck. Taurinos trazem de energia geral a força, acompanhado de um 9 de copas. No amor, os taurinos trazem a lua, acompanhado de um 2 de espadas. Conselho do tarô, a roda da fortuna, uma rainha de fogo, uma rainha de paus. Fundos do deck, uma imperatriz, a reunião de todas as rainhas do tarô, com um 5 de espadas. Vamos lá, taurinos, a noite está insistindo em ficar aqui nessa nossa leitura. O que eu estou vendo aqui para o taurino? Taurino, esse é um momento que o universo está trazendo para você profundas mudanças, né? Essas mudanças, elas estão de certa forma no seu destino. É solicitado que nesse momento de profunda mudança você assuma mais o controle da tua vida, seja mais protagonista da sua história, no seguinte sentido: é o momento de você deixar de fazer tantas coisas repetitivas, no automático, porque são coisas que você está acostumado a fazer, porque são coisas que você está condicionado a fazer, porque são coisas que te dão uma falsa sensação de poder, de controle, de zona de conforto, de administrável, né? Mas que talvez não estejam mais tocando com mais profundidade a sua alma. É o momento de ter coragem de deixar essas coisas e se abrir um pouco mais para o que a vida traz de novo, né? O taurino às vezes tem um pouco de resistência dessa coisa do novo, gosta ali daquela situação que ele conhece, daquela zona de conforto. Taurino tende às vezes a... Não é um comodismo, né? Mas assim, poxa, tá tudo tão organizadinho, tão estruturadinho, aqui tá fazendo tão bem. Cara, às vezes não está fazendo tão bem, né? Às vezes a gente acha que tá fazendo bem,
porque a gente acostumou a ficar sentado naquele prego. Mas a hora que eu começo a me mexer, eu começo a perceber que aquele prego está me espetando. E se aquele prego está me espetando e não tem nada me amarrando na cadeira, o que depende, né? Qual é o passo que eu tomo para sair daquele desconforto? Qual é que o passo que eu tomo para sair daquela dor? Eu tenho que levantar, eu tenho que imprimir movimento e levantar. E a roda da fortuna, acompanhada de uma rainha de paus, e aqui não interessa se você é homem ou mulher, porque isso aqui é energia, está falando dessa necessidade de um movimento que sou eu que tomo a iniciativa, e é um movimento que vai me fazer bem. Ele pode não ser fácil, por quê? Porque não é fácil às vezes sair do meu trono, né? A Imperatriz é uma carta de touro, não é fácil sair do meu trono, não é fácil sair da minha zona de conforto, mas essa zona de conforto não está mais tão confortável assim, não adianta eu ficar tapando o sol com a peneira. Então o que eu faço? Eu mudo. Eu me encorajo, eu me empodero, eu assumo esse protagonismo e dou um outro sentido na minha vida. Eu aproveito esses trens novos aqui que estão passando na minha estação e falo, cara, quer saber? Eu acho que eu vou conhecer uma cidade nova, eu acho que eu vou pegar esse trem aí e vou para um outro lugar. Porque esse lugar aqui eu já vasculhei de cabo a rabo e em todos os cantos e aqui eu não cresço mais, aqui não muda mais, eu não saio mais disso. Então, eu preciso aproveitar esse momento, tá? Que o universo está me trazendo aqui de possibilidades, de novas possibilidades e fazer escolhas diferentes. A palavra que me veio para o taurino é fazer escolhas diferentes, sair do padrão. Então, eu estou sempre acostumada a tomar sorvete de chocolate. Bom, cara, eu acho que hoje eu vou numa sorveteria diferente e vou tomar sorvete de, sei lá, banana com caramelo. Eu vou para uma coisa totalmente diferente, né? A sorveteria tem 100 sabores. Eu estou há 20 anos escolhendo sempre o mesmo sabor. Cara, tem 200 sabores. Por que eu não vou me aventurar a escolher um sabor diferente? Né? Se eu me arrepender depois, sei lá, eu volto atrás, no outro dia eu volto para aquele mesmo sabor, mas encara a novidade, escolha diferente, seja mais protagonista, escolha diferente. Carta de resiliência, carta de controle de instintos, carta de energia de querer controlar, né? A força fala muito isso. A força tem também uma coisa muito bacana que é o desejo, é o uso da força sem a agressividade, que é o verdadeiro poder, né? É um poder mais de sedução, é um poder mais de conseguir as coisas através de uma certa política, através de uma certa paciência. Mas aqui eu estou sentindo que não está vindo tanto na luz. A mensagem aqui para vocês está colocando esse arcano aqui num aspecto um pouco mais sombrio, assim, como se isso fosse o que vocês tenham que transformar. Talvez exatamente, deixar de querer ter tanto controle das coisas, né? Porque a força é uma carta que de certa forma fala de controle. Então deixar de querer ter tanto controle das coisas, se lançar um pouco mais nessas novas propostas da vida. Para quê? Para que você realize seus desejos. 9 de copas, a carta dos desejos atendidos, a carta de uma sensação de realização pessoal, muito mais do que realização financeira, material propriamente dita, mas uma realização emocional, uma realização afetiva, uma realização pessoal, sabe? A carta do 9 de ouros é aquele cara que ele tá numa festa cheia de convidados e ele se serve, ele toma a primeira taça, ele come o primeiro pedaço de bolo, ele coloca a prioridade dele na frente e ele não faz isso com culpa,
Ele não faz mais isso com culpa. Ele compreende que em vários momentos da vida ele precisa se colocar em primeiro plano, ele precisa colocar os projetos dele em primeiro plano, ele precisa colocar os sonhos dele em primeiro plano, deixar de querer ter tanto controle das coisas e viver de uma forma mais alegre, de uma forma mais hedonista, de uma forma mais prazerosa. Mas não é um prazer que acontece na base do controle e na base da inércia. É um prazer que acontece na hora que eu me proponho a fazer coisas novas e na hora que eu dou abertura para que a vida me mostre coisas novas, entende? O taurino, ele tem a coisa do prazer, do hedonismo, né, de buscar a autossatisfação? Tem, mas a proposta aqui é que isso vem agora numa dinâmica diferente. Não é mais a dinâmica do que vem a mim, não é mais a dinâmica do aqui eu já conheço a regra do jogo, então eu vou continuar jogando dessa forma. Agora é uma dinâmica assim, não, eu vou tentar brincar de um jeito diferente, eu vou experimentar um jogo novo. E nesse jogo novo eu vou buscar esse prazer que para mim é o meu molde, que para mim é o que me motiva. Entende? Então, assim, dá para encontrar conforto, segurança, satisfação em outros lugares, em outras experiências. Não precisa ser sempre na mesma. Então, esse é o momento de taurino poder buscar esse prazer e essa segurança que é tão importante para ele em outros sítios, em outras áreas, em outros relacionamentos, em outros trabalhos, em outras experiências, num outro jeito de ser. Perder um pouco esse controle, sabe? Ou perder um pouco essa necessidade de controlar as coisas, todas as variáveis, pelo menos nesse momento aqui. Para que venha realmente essa satisfação, né? Eu tenho aqui duas cartas que falam de poder, né? Muito poder pessoal. Essa rainha é uma dama que tem muito poder pessoal, que é a rainha de fogo, a rainha de paus. E a carta do 9 de copas é uma carta que fala também de muito poder pessoal. E aí, quando eu coloco, né, em contrapartida, força e roda, por isso que eu falei para vocês, o aspecto que está me vindo aqui da força é exatamente para não ter tanto esse controle aqui, não querer controlar demais, querer aproveitar um pouco mais as propostas e as surpresas, né? Tá mais aberto a essas surpresas da vida. Existem algumas batalhas que a gente precisa abandonar, existem batalhas que não são legais. Nem toda batalha é legal, nem sempre é tão legal ter razão em tudo, nem é sempre tão legal ficar buscando essa segurança, custe o que custar. Às vezes eu preciso realmente de me entregar um pouco mais, de ter um pouco mais de fé, tá? Taurino precisa ter um pouco mais de fé. Existem batalhas que não são legais. Taurino, quando você percebe que não adianta mais bater naquela porta, né? É aquela coisa que falam, né? Dar murro em ponto de faca. Taurino, quando você percebe que tá dando murro em ponto de faca, solta, se larga, se joga, muda, faz diferente. Você tem essa força, você tem a força da imperatriz, você acaba sempre atraindo alguma coisa muito interessante para você, né? De abundância, de criatividade, de fertilidade, de novo, né? De desejos sendo realizados. Então, assim, você já tem uma energia tão positiva, um arcano tão positivo que te comanda. Para que ficar insistindo se você está vendo que aquele processo ali te machuca, né? Eu sempre falo, né, que o desafio do signo de terra, e Taurino é um signo de terra, Touro é um signo de terra, o grande desafio do signo de terra é a questão da segurança, né? Taurino gosta de sentir segurança, gosta de pisar em chão firme. Só que na vida não existe essa garantia de chão firme o tempo inteiro. O chão, ao longo da vida, ele muda essa textura, ele muda essa consistência, ele muda
essa questão da estabilidade, né? Às vezes ele está um pouco mais frouxo, um pouco mais mole, às vezes ele é um pouco mais obscuro, às vezes tem névoa, às vezes tem areia movediça, às vezes tem areia, às vezes tem terra firme, às vezes tem barro, enfim, né? Isso muda muito. Então, como que eu encontro segurança? Precisa trabalhar o conceito de segurança. Você muda a segurança quando você fortalece as suas pernas, quando você fortalece a tua coluna, a tua vertebral, quando você fortalece o teu espírito. Porque para quem tem perna firme, qualquer chão é seguro. Por quê? Porque eu confio nas minhas pernas. Eu sei de mim, né? Eu confio no meu eixo, eu confio no meu espírito. Então, não importa onde eu estiver, eu vou provocar as mudanças, eu vou fazer a coisa acontecer, eu vou tomar as ações que me levam à realização dos meus desejos. E eu não preciso estar num solo firme para isso. Eu preciso ter pernas firmes. Eu não preciso ficar buscando a segurança na experiência, buscar a segurança na situação, buscar a segurança no trabalho, buscar a segurança na relação, buscar a segurança no dinheiro que eu tenho na minha conta. Não, eu tenho que buscar a segurança em mim. Porque se eu tenho segurança em mim, mesmo que as coisas não estejam tão bem, eu vou tomar as ações que elas melhorem, eu vou me direcionar naquilo. Se eu confio em mim, eu sei que a vida é assim, ela é cíclica. Tem hora que eu tenho, tem hora que eu não tenho. Tem hora que está mais fácil, tem hora que é mais difícil, mas tudo bem. O poder de transformação e mudança está sempre nas minhas mãos. Então eu vou botar disciplina e foco naquilo que é necessário e vou fazer a lição de casa para que eu mude aquela minha realidade. Não preciso criar um desespero em relação a isso. E não preciso ficar o tempo inteiro evitando certos movimentos de medo de sair daquele chão que eu tô pisando. Porque, de novo, às vezes aquele chão que eu tô pisando não tá legal. 5 de espadas, né? Uma carta que fala dessas batalhas em vão, essas batalhas onde tem uma certa desonestidade. Desonestidade com quem? Desonestidade com o meu propósito maior. Desonestidade, muitas vezes, de mim para comigo mesmo. Na medida que eu não estou me dando a oportunidade de buscar satisfação e realização em outros lugares que não seja ali. Por uma crença limitante de que só ali que eu conheço que é seguro, tá? E isso é o teu meio do jogo, né? A lua apareceu nos afetos com 2 de espadas. Então, assim, um medo de encarar o desconhecido. Um medo de tomar uma escolha que vai me levar para o desconhecido. Porque eu tenho medo do desconhecido. Taurino, quem disse que só porque você não conhece é ruim? Será que o que você não conhece é ainda melhor do que isso que você está experimentando? Sem medo de revelar. Sem medo de tirar o véu, de tirar essa névoa que a lua às vezes traz, né? Uma energia às vezes de névoa. Sem medo. Revela o véu, desvela isso. O novo é sempre legal. Por quê? Porque a vida tem um propósito pedagógico. A vida está aqui para ensinar a gente, ela é pedagógica. Então o novo sempre é legal, porque o novo sempre vai trazer um conhecimento diferente, uma experiência diferente, um desafio diferente. Pode ter dor, pode ter choque, pode ter dificuldade, pode ter. Mas só de você estar aprendendo uma coisa nova, só de você estar experimentando um outro sabor de sorvete, para usar esse exemplo, já está valendo tanta pena. Porque assim, se a gente passa a vida inteira tomando sempre o mesmo sorvete, cara, o que a gente vai falar pro Criador na hora que a gente chegar do lado de lá? Que a gente passou por uma vida inteira com milhares de sabores de sorvete, mas eu, Caxias, né, quadradinho, né, bestinha, tomei sempre o mesmo,
com tudo isso de possibilidades, eu sempre fiz a mesma coisa. Por medo da mudança, por medo de tomar uma escolha que me leve ao novo, por medo, cara, não tá legal pra você. Cai fora, deixa o novo entrar. Não tenha medo, não tenha medo. O que está eclipsado, se você começa a se colocar caminho, você vai abrindo o espaço na neblina. E conforme você vai caminhando, a neblina também vai passando, aquilo vai tomando mais clareza, você vai entendendo um pouco mais, você vai conhecendo um pouco mais, e aí de repente esse novo já não é tão assim incognoscível, né? Ele já é um pouco mais palpável. E daqui a pouco esse novo, ele além de ser palpável, ele começa também a ser prazeroso, ele começa a ser curioso, ele começa a ser interessante. E aí você tá finalmente girando essa roda e aproveitando os movimentos dessa roda para se realizar. E aí sim você adquire essa nobreza, né? Que vem desse empoderamento pessoal, que é sentir profundamente que não importa exatamente onde eu estou pisando, mas sim como eu estou pisando. Quem faz o caminho é muito mais o caminhante do que a estrada. Porque se o caminhante não está bem, a estrada pode ter muitas coisas legais, ele não vai ver, ele não vai aproveitar, ele não vai nem perceber. Mas se ele está legal, até uma estrada que às vezes tem lá os seus desafios, pode trazer muitas aventuras e com isso muita satisfação. Então, Taurino, época de, proposta aí de não ter medo desse novo, tá? De pegar esses novos trens que levam para esses novos sítios, não querer ter tanto controle das coisas. Logo você conhece essas regras desse novo lugar, você encontra de novo a tua satisfação. Não tenha medo das mudanças. Pelo contrário, assuma essas mudanças que estão vindo por aí e seja mais protagonista da sua história. Certo, meus queridos? Isso é o que eu vi para vocês, espero que tenha feito algum sentido, que possa ter transformado, levado vocês um pouquinho mais a uma reflexão que bota a gente mais pertinho da nossa melhor versão. E me acompanhe, siga o canal, acompanhe os vídeos, dê o seu joinha se você gostou. Eu tenho sempre trazido coisas novas pra gente, tá bom? Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Fiquem bem.